Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo. E eu não sei se você acompanha, se você tem acompanhado essas comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, em que os ministros do governo comparecem para responder questões dos parlamentares e congressistas. Eu tenho acompanhado algumas delas e ontem, particularmente, eu acompanhei duas, quase que integralmente. Uma com o ministro da Educação e outra com o ministro da Economia, o Paulo Guedes. E eu gostaria de usar como material de reflexão o que eu observei nessas duas comissões para falar de um tema que eu acho importantíssimo e um tema que a gente debate muito pouco, que é o da maturidade política. O que é maturidade política? É aquilo que eu acho que a gente ainda não tem e que a gente deve assumir que a gente não tem para a gente dar um passo além e votar um pouco melhor em 2022, tá bom? A gente teve uma renovação interessante esse ano, né, nessas últimas eleições. Pelo menos a gente teve a opção de decidir entre dois projetos de país, para que caminho a gente iria, né, se a gente iria continuar com a estatolatria de matiz socialista que oferecia a candidatura do Haddad, ou se a gente ia preferir um programa político que tem como divisa mais Brasil, menos Brasília. São essas as duas opções, né? Evidentemente é um governo de transição, seria muita ingenuidade esperar que grandes coisas acontecessem, mas de fato são dois projetos. A gente pode escolher entre dois projetos muito distintos, né? O que a gente observa nesse governo? Claro que tem muitas confusões, é natural, acho que de qualquer governo no começo ter confusões, mas você também tem uma equipe de pessoas muito empenhada, você tem nomes muito bons, pessoas que trabalham muito, né? E ao mesmo tempo, o que eu reparo não no executivo, mas no legislativo, você tem uma renovação parcial, né? E essa renovação parcial, em meu juízo, está na origem da maior parte das crises que se instalam no governo. Eu não vejo exatamente como crises, mas de fato aquele embate pelo qual todos esperávamos, da política velha com a política nova, está ali acontecendo na nossa frente, né? E não poderia ser diferente, porque a renovação não foi completa, é uma transição, é um governo de transição, e eu acho que se a gente tem essa chave de leitura, a gente consegue compreender o que acontece sem cair nessa retórica de ai meu Deus, está uma desgraça, ou não, estamos no melhor dos mundos. Não, é um governo de transição, vamos observá-lo com a maturidade necessária para a gente ser capaz de compreender os ganhos possíveis e as perdas inevitáveis, tá? Então, para falar antes de falar dessas comissões, né, eu gostaria de mencionar também aquela votação que teve no Congresso, que o Rodrigo Maia desengavetou rapidinho, não sei se foi ontem, anteontem, não estou me lembrando bem, acho que foi ontem, ele desengavetou rapidinho aquela PEC do orçamento impositivo, né, que dá muito mais, que tira o poder sobre o orçamento do governo, do executivo, e dá na mão do legislativo. Para uma mentalidade parlamentarista, formalmente é uma coisa boa, mas na prática, considerando todas as distorções e as disfuncionalidades próprias do nosso Congresso, é algo negativo, né? Porque a gente não sabe como que os deputados vão usar esse enorme poder que eles obtiveram, né? Você não tem mais como limitar o poder absurdo agora que está na mão do legislativo. E por que eu falo que esse poder é absurdo? Porque o legislativo não deve ter esse poder? Não, ninguém na União deve ter esse poder. O poder deve ficar nos municípios e estados, é isso que é natural. Se você tem concentração de poder na União, seja na mão do executivo, seja na mão do legislativo, a coisa não vai funcionar, né? Assim, você vai ter disfuncionalidade. Bom, enfim, mas eu queria elogiar. Foi uma PEC assim, tirada da gaveta, colocada para votar às pressas, um monte de gente que é a favor das políticas e foi uma derrota para o Paulo Guedes, claro, né? Porque você vai ter, ele propõe, o ministro da Economia propõe austeridade e de repente eles aumentam o teto, né, os deputados. Então, assim, a gente tem que maduramente reconhecer como um desvio ali. Só que eu queria, mais do que isso, mencionar os 6 deputados que
tiveram uma atitude incrivelmente madura. E eu falei, caramba, a gente tem deputados maduros na Câmara, que coisa incrível. Por que eu tô falando de maturidade política, né? Porque quando um presidente da Câmara tira às pressas um projeto para votar, e se você é deputado, o cara pega e fala, vamos votar isso aqui, você não teve tempo de ler, de analisar, de debater. A gente não domina todos os assuntos, mas sempre tem os colegas do nosso partido que dominam. Se a gente não teve tempo de debater com o nosso partido, com as pessoas que sabem mais do que nós, quais são as consequências de um tal projeto, a gente vai votar errado. E o que os deputados fizeram? A maior parte ali, a parte esmagadora dos deputados, saíram votando. Quer dizer, aceitaram votar. Eu não vou nem aqui comentar, ai, puxa vida, mas o presidente da Câmara foi traíra de pôr o projeto. Não, ele pôs um projeto em votação. Irresponsáveis e imaturos foram os deputados que saíram votando sem exigir o tempo de discussão necessário, né? Com exceção de 6, eu vou citar o nome deles porque eu achei maravilhoso, assim, a gente ter 6 pessoas que votaram contra. Foram eles o melhor dos deputados do Novo, que é o Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, o Thiago Mitro, que também é do Novo de Minas Gerais, ambos que vieram pelo Renova BR, né, esse programa de formação de novas lideranças políticas. A gente teve também um deputado chamado Pedro Cunha Lima, que ele é do PSDB da Paraíba, porém, ele é muito ligado a todas essas reformas para tirar privilégio de político. Isso faz tempo, ele já ganhou um prêmio no ranking dos políticos lá em 2017, né? Ele já ficou entre os 30 melhores parlamentares e é alguém completamente favorável à derrubada dos privilégios. É um deputado jovem e que já tem feito um bom trabalho desde 2014. E aí a gente tem também os outros 3, a Bia Kicis, do PSL, Joyce Hasselmann, que está surpreendendo, está tendo uma atuação... Eu confesso que eu não sabia muito o que esperar, né? Porque a Joyce, como jornalista, ela é uma pessoa esquentada, mas ela tá surpreendendo, tá tendo uma atitude muito coerente lá no parlamento, tá se saindo incrivelmente bem, fazendo jus a todos os votos que ela teve. Isso deve ser dito, isso deve ser reconhecido. E por último, que não me surpreende muito, porque para mim é a maior figura pública que a gente tem no parlamento, que é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Mas enfim, já trata-se de um cientista político, de uma pessoa muito preparada, né? E inclusive teve a humildade de indicar num vídeo para os seus seguidores. Eu apoio de fato esse deputado, então eu tive acesso a esse vídeo, em que ele disse que ele conversou rapidamente com a Bia Kicis, que o alertou, né? Então, enfim, esses 6 deputados merecem reconhecimento. Eu acho que a gente deve dizer, isso é maturidade política. Sabe? Ainda que eles tenham sido submetidos a uma votação relâmpago, de alguma maneira eles tentaram fazer uma reflexão ou ouvir alguma pessoa que lhes chamou a reflexão para ter um voto coerente, tá? Isso é excepcional. Agora, quando eu falo de imaturidade política, eu vou dar aqui um pequeno exemplo, com base nas 2 comissões que eu vi ontem. A comissão do ministro Vélez, que eu diria que foi uma comissão contra o ministro Vélez, foi um negócio vergonhoso. A começar, porque a esquerda ficou aí quase 20 anos no poder, tá? Desde o Paulo Renato, que a esquerda tá fazendo besteira com a educação, tá prestando desserviço para a educação, né? Tá criando déficit, tá gerando intervenções que não funcionam, como o FIES, por exemplo. FIES dá déficit, era melhor desregulamentar, isentar de imposto o setor privado para que a mensalidade ficasse mais barata do que ficar dando FIES, que deveria ser um programa de financiamento, né? E na verdade o FIES acaba sendo uma bolsa, porque você tem mais de 50% aí de inadimplência. Enfim, a esquerda tá fazendo besteira com a educação, que é sua grande pauta há um tempão, né? E aí você teve ali um ataque total em 3 meses de governo do ministro Vélez, que realmente ainda não apresentou nada de sólido. Mas a reflexão que eu fiz durante aquela comissão foi, ninguém falou do mais importante ali. Quem disse que o MEC tem alguma relevância? Para uma democracia liberal, não tem o menor sentido você ter um Ministério da Educação. Não tem o menor sentido você gastar dinheiro, recurso e energia com um grupo de burocratas iluminados que vão lá de cima ditar. Porque sabe quais são as funções do MEC com relação ao ensino básico? O ensino básico, vocês sabem, é de responsabilidade de municípios e estados. É município e estado que cuida do ensino básico,
tá? Portanto, o que sobra para o MEC fazer? O que é que o MEC faz com relação ao ensino básico? O que é o que mais precisa de investimento no Brasil? Ele deve induzir políticas educacionais, como, por exemplo, currículo de alunos e de formação de professores, e distribuir recurso, certo? Agora, além disso, o que ele faz? Ele avalia e regulamenta o ensino superior privado. Eu penso, em primeiro lugar, por que o MEC tem que se meter no ensino superior privado? Eu penso de fato isso. Já que ensino superior privado é um setor de mercado, que o próprio mercado o regule. Agora, o Estado não consegue oferecer educação para todo mundo, que quer regulamentar os empresários que se aventuram a oferecer? É uma coisa completamente equivocada, né? Segundo lugar, olha só que ineficiência que a gente tem na educação a partir do momento que toda a orientação sobre currículo, sobre o que os alunos vão estudar, sobre qual deve ser a formação dos professores, qual a metodologia adequada, qual o material a ser adotado, a partir do momento que tudo isso vem lá de cima do MEC, é muito complicado, porque é o tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental, não funciona. Não vou aqui me estender sobre esse vídeo, porque eu já falei no meu outro vídeo ali sobre o problema da centralização. Concentração de poder e centralização em país continental é ineficaz. Já é ruim em países menores. Imagina em países continentais. É ineficaz. Tô ainda usando o argumento utilitário, né? Eu acho que é legítimo além de ineficaz, mas no mínimo é ineficaz. Então o MEC, a única coisa realmente que eu acho que deveria ser cobrado do ministro bom, já que a gente não pode extinguir o MEC tal, por causa de legislação, ou sei lá por que motivo, se a gente não pode extinguir esse ministério que só atrapalha e pouco ajuda, que tal então reduzir o MEC? O senhor pretende reduzir o MEC a um distribuidor de recursos? Porque de fato, já que a grana está toda na União, porque a gente é um país que ainda não fez a descentralização, nós somos uma falsa federação, o MEC poderia se restringir a distribuir orçamento e não ficar gastando com burocrata para pensar sobre como nós, professores, nós, diretores e nós, pais das crianças que estão na escola, devemos nos comportar e que tipo de ensino nós devemos escolher para os nossos filhos, sabe? É uma indecência que tanta gente acha o MEC maravilhoso. E todos aqueles deputados, para mim, mostraram uma ignorância absurda a partir do momento que nenhum deles fez essa reflexão. Eles todos partem do dogma de que sem MEC você não conserta a educação, sendo que o MEC não tem feito, não tem feito absolutamente nada interessante pela educação. O máximo que ele faz é aplicar algumas provas para a gente ter indicadores, né? Para a gente ter um controle sobre a gestão, se a gestão tá ajudando ou não a melhorar a educação. Contudo, isso pode ser aplicado pelos estados e seria muito mais eficaz se fosse aplicado regionalmente, melhor até por municípios. Se, por exemplo, essa prova que mede o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, fosse aplicada por cada município, se cada município fosse responsável por medir a qualidade do seu ensino básico, imagina o poder de fogo que os secretários de educação municipais teriam, né? Então seria muito mais fácil resolver os problemas, certo? Então, assim, o MEC é um elefante branco ali e isso foi a única coisa em que não se tocou naquela comissão. Meu Deus, eu ficava vendo ali o ministro Vélez, que é um filósofo que com certeza já pensou em tudo isso que eu tô falando aqui, e ali, né, sentado, de vez em quando ele desembrulhava um bombom, comia e falava, mas o que eu vou falar para essas pessoas? Que o MEC deve ser fechado? Eu não sei, sinceramente. Ou que o MEC deve ser ao máximo enxugado e se reduzir a ser um distribuidor de recursos e, digamos, um centro de estudos onde todos os secretários estaduais se encontram para partilhar quais práticas têm funcionado, porque no máximo é essa a função do MEC. Para mais do que isso, não faz o menor sentido, tá? Bom, e a outra coisa absurda que eu vi, foi já na comissão no Senado, quando o ministro convidado foi o Paulo Guedes, foi o momento em que a senhorita Cátia Abreu, a senhora furtadora de pastas, né, quem acompanhou ali a difícil e árdua derrubada do Renan Calheiros, conhece Cátia Abreu, a senhora Cátia Abreu querendo fazer reparos ao ministro Paulo Guedes. A gente está assim, na seguinte situação, ou faz a reforma ou quebra. Isso, quem tem a cabeça no lugar sabe, né? Quem aí engole propaganda, repete panfleto,
cai na conversa de quem quer manter por mais 10 anos os privilégios e tal, até ver o que faz, quem quer empurrar com a barriga esse problema grave da Previdência, quem não pensa em filhos e netos, eu já nem converso sobre essas pessoas, porque, como o próprio ministro falou, a pessoa não pensa no futuro dos filhos e netos, o que você vai conversar com uma pessoa dessa? Nada, né? Não tem o que conversar. Agora, a ministra Cátia Abreu, que é a pessoa mais imatura politicamente do Senado, que roubou uma pasta para ajudar o Renanzinho e obstruir a votação, que foi uma das protagonistas da ineficiência do Senado para fazer uma votação para presidente, interrompeu o ministro Paulo Guedes, que está oferecendo para o povo, para a população, uma saída para a gente não quebrar, para fazer reparos ao discurso. Eu olhei aquilo e ri. Eu ri, mas eu ri muito, porque ali é a única coisa que tem para fazer, tá? Então, quando eu falo de maturidade política, é o seguinte... se nós, população, não desenvolvermos nossa maturidade, se a gente não tiver a paciência de observar essas comissões, a paciência de anotar o nomezinho dos representantes, a paciência de ouvir o outro lado, de rever nossas ideias, de abandonar o dogma de que o Estado é uma coisa boa. O Estado não necessariamente é uma coisa boa. Onde você tem concentração de poder, você tem uma sociedade civil fragilizada. E veja, quem é mais forte... Como professora e como mãe de uma criança de 8 anos que está na escola, eu não tenho a menor dúvida que eu, como a pessoa que atua diretamente com a educação, tenho muito mais capacidade de fazer algo pela educação no Brasil do que o MEC. Assim, eu tenho convicção plena disso. Eu tenho total confiança na diretora da escola municipal que frequenta minha filha. Eu tenho total confiança na escola de Deb 7, onde ela foi alfabetizada. Eu tenho confiança nas professoras que estão lá, na diretora que está lá, sabe? E se o ministro da Educação simplesmente mandar o dinheiro, as coisas vão acontecer. Não precisa de lei, não precisa de diretrizes. A BNCC tem um mérito, que é de recuperar o conceito que vem lá da antiguidade de educação integral, mas ela tem o demérito de impor conteúdo. Tá errado, não adianta você impor conteúdo, você tira a liberdade do professor, tá certo? Então, assim, veja, a maturidade política é a gente saber que nós fazemos a sociedade em que nós vivemos. Não dá para delegar para ninguém. Se você delega para alguém, de repente você tem uma maluca ali no Senado roubando pasta, interrompendo um ministro que passou uma vida inteira estudando para conseguir propor uma reforma da Previdência para tirar a gente do buraco, né? E como ele diz, com muita dignidade, eu aplaudo essa dignidade, ele diz, se os senhores não quiserem, tudo bem, eu vou para casa, como dizendo, quer quebrar o país? Quebra! Por que você vai falar? Para pessoas assim, a gente tem que ser tolerante e paciente mesmo, né? Estamos todos no mesmo barco. Se a população não apoiar, se os deputados não tiverem maturidade para entender o projeto, né? Eu vi lá um monte de indeciso, eu falei, pelo amor de Deus, estão fazendo o que aí? Né? Renuncia, não consegue ler o projeto, tomar uma decisão, renuncia. Então, assim, maturidade política, a partir do momento que nós avançarmos a nossa, sempre que a gente avança a nossa, o Congresso é obrigado a avançar também, porque a gente avança junto. Tá? Então, assim, não tem como. A gente cobrando, a gente põe aquele pessoal na linha. A gente reconhecendo quem é bom, a gente fala, puxa, eu votei nesse cara porque eu dei um passo além. Olha que resposta incrível, né? Então, assim, a gente tem que pensar sobre, será o quão imaturos nós ainda somos, certo? Eu escrevi um texto um pouco mais complexo aí, com algumas referências filosóficas, para você que é estudante de direito, estudante de filosofia, ou que ainda não entendeu o que é estatolatria, ou seja, essa ideia hegeliana de que o Estado necessariamente é algo bom, porque ele é a realização máxima, ele é Deus, né? É Deus na realidade. Se você ainda não entendeu o que é isso, eu vou deixar o link, você dá uma lida, tá bom? Mas por hoje era isso que eu queria conversar com vocês. E obrigada pela companhia, até a próxima.